A primavera chegou e o Assembleia Repórter de hoje vai mostrar em detalhes para vocês a cidade de Olambra, a capital nacional das flores. Nestas fazendas, a 120 quilômetros da capital, são cultivadas mais de 3.500 variedades de flores e plantas. É na estação mais colorida do ano que os descendentes de holandeses produzem 45% das flores comercializadas no país. Alessandra Lima resolveu ser feliz. Há 9 anos eu decidi fazer outra coisa que era o que eu sempre sonhei em fazer, na verdade, que é ser florista. Eu sempre sonhei em trabalhar com flor. A paixão de criança se tornou profissão. Você vê o arranjo bonito, o belo mesmo, aquilo já te dá um conforto, já te dá alguma sensação positiva, né? Então, assim, o principal do trabalho é que leva uma sensação positiva de qualquer forma para as pessoas, cada um de um jeito, né? Cada um tem a sensação, alegria, aconchego, conforto, ou às vezes uma lembrança, nossa, a flor me lembra alguém e tal, mas principalmente para mim é informação de vida, né? É uma vida, né? Alguma coisa viva. A Alessandra faz arranjos personalizados e tudo influi. A idade da pessoa, a ocasião e também até a personalidade. Alessandra, como que você conversa com a pessoa, com o cliente, para saber exatamente o arranjo para ela? Tem uma diferença quando é presente, é muito mais pessoal, né? Então, é um bom exemplo. Eu converso, eu sempre quero saber um pouco sobre a pessoa que vai ser presenteada. Então, sim, é importante saber a idade, profissão também diz um pouco, mas eu gosto muito de saber da relação da pessoa com a pessoa que vai ser presenteada. Isso me diz muito mais do que só idade, profissão e essas coisas. Então, é difícil explicar isso porque, assim, é inspiração para mim, né? Nesse arranjo a gente vê no mínimo 3 tipos diferentes, né? Nem sempre é assim, né? O que eu tô te dizendo, às vezes eu faço com um tipo só. Mas esse é. Mas conhecer a variedade das flores é importantíssimo, importantíssimo. Até eu tinha, no começo da carreira, um caderninho que a Olambra faz, que tem todos os tipos de flor, tem as cores. Então, no comecinho eu olhava muito para saber outras flores que eu não via normalmente no Ceasa e tal. E até hoje, muita coisa eu descubro, assim, porque às vezes chega alguma coisa nova em algum fornecedor que eu nunca vi, ou alguma flor que eu, sei lá, já vi plantada e eu não sabia que ia conseguir comprar de corte. Então, ou folhagem, enfim, é um infinito de coisas, né? A relação de Alessandra com as flores não é apenas comercial, vai muito além disso. Eu sou apaixonada por flor desde criança, assim, sempre tinha flor por perto, sempre parava para ficar olhando. Assim, eu não sei te dizer porque, assim, é realmente uma paixão, assim. O mercado brasileiro de flores é responsável por quase 200 mil empregos diretos, pouco mais da metade no varejo, 40% relativos à produção e o restante das vagas está na distribuição e apoio. O setor estima crescimento para 2016 na ordem de 8%, com faturamento de 6,65 bilhões de reais. A gente precisaria melhorar a constância de produção interna, né? E nós precisaríamos também melhorar o nosso nível de qualidade e para conseguir alcançar o mesmo nível que é praticado fora do país, né, nos mercados internacionais. E diante de um mercado ainda interno, crescente, é muito difícil você, muitas vezes, convencer um produtor a partir para uma exportação com o nível de risco que essa operação envolve, porque a gente vai estar trabalhando com flores, onde qualquer impacto na pétala ou na folha, ele vai representar uma perda, né? Muitas vezes, se você estiver exportando um buquê de flores, por exemplo, com 12 hastes e uma haste se quebrar no transporte, isso vai ser uma perda de 12, né? Não apenas de uma haste. Então, nesse sentido, o nível de risco de uma operação internacional é muito maior. Mas a demanda ainda é pouca em comparação a outros países da Europa. O consumo de flores no Brasil é de R$ 27,00 por habitante, enquanto os alemães, por exemplo, gastam quase 7 vezes mais,
R$ 190 por habitante. O mercado brasileiro, ele é classificado como um mercado emergente. Isso significa que as nossas vendas são pontuais. Nós temos momentos de grandes vendas, mas a gente ainda não tem um consumo estável ao longo do ano, como os outros países. Nós temos Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, que são datas de pico, mas depois o consumo cai. Então, um grande desafio que a gente tem pela frente é introduzir a questão, o produto flores e plantas na lista de compras da dona de casa, para que ela possa comprar ter um hábito de ter flores e plantas dentro de casa. E com isso a gente consegue elevar o nosso volume total produzido, a gente consegue ganhar uma estabilidade maior em termos de produção e, havendo uma sobra, a gente poderia pensar até no mercado internacional. E elas têm uma cidade só para elas. Olambra está a 120 quilômetros da capital paulista, faz parte da região metropolitana de Campinas e em 2011 recebeu o título de capital nacional das flores. E é para lá que nós vamos agora. A cidade é um charme, muito bonita, limpa e colorida. Olambra é a junção das palavras Holanda, América e Brasil. Os primeiros imigrantes chegaram em 1947. Olambra, ela é turismo o ano todo. Nós temos o ano inteiro, nós temos um calendário repleto para que a gente possa agradar o turista em todos os meses. Por exemplo, em setembro nós temos a Expo Flora. Mas fora disso, nós temos o nosso Natal das Luzes, que é um Natal onde nós trazemos mais de 80 mil pessoas durante um mês. Né? Nós temos o nosso carnaval, que é um carnaval extremamente típico da cidade, né? Onde nenhuma outra cidade tem um carnaval igual ao nosso, onde a população vai à rua, enfeita seus carros alegóricos, coloca-se o que acontece no meio, né? Naquele momento a população vai lá e se expressa através do nosso carnaval. Temos também nosso festival de inverno, que é muito famoso, muito lindo, nosso encontro de carros antigos. Então, realmente, Olambra, ela é visitação no todo. Além do que os nossos pontos turísticos, né? O nosso moinho, que é o maior moinho da América Latina, Moinho Povos Unidos de Olambra, o nosso deck do amor, onde os namorados podem vir, colocar seus cadeados, fazer as suas promessas. Nós temos a cidade toda, nós temos a nossa gastronomia, que é rica, uma gastronomia da região que é imbatível, né? Além do que o clima bucólico, que o turista vem para cá, encontra toda a hospitalidade olambrense, né? E também a nossa rede hoteleira, que é uma rede hoteleira muito agradável. Olambra faz questão de manter as origens. Além dos moinhos de vento espalhados pela cidade, tem também o Museu de Olambra, com fotos da chegada das primeiras famílias holandesas ao Brasil. Os aparelhos e máquinas que trouxeram e as primeiras moradias em solo brasileiro. As casas eram todas iguais, construídas pela cooperativa agropecuária Olambra para acolher quase 500 imigrantes. E quem é este que dá boas-vindas à Cidade das Flores? É Pitt, o principal incentivador para que Olambra seja um pedacinho da Holanda no Brasil. A família dele foi uma das que trouxeram na bagagem os primeiros gladiolos, a planta de Santa Rita. Pitt é um patrimônio da cidade. Nós saímos da Holanda em 59 e nós trouxemos na nossa bagagem sementes de gladiolos. Então nós plantamos sementinha, sementinha virou bulbilho, bulbo virou bulbo e o bulbo saiu uma flor linda que nós começamos a comercializar. Assim começou a história das flores e plantas aqui em Olambra. Depois dessas flores, outras... Sim, primeiro cresceram gladiolos, né? E ao mesmo tempo aí começamos a experimentar os crisântimos, as rosas,
né? E aí começou a pegar, aí outros começaram a produzir, né? E assim foi crescendo, 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 e deu nisso. Hoje a cidade, ela é envolta das flores, né? Olambra é o centro comercial. Algo em torno de 40% de todas as flores e plantas produzidas no Brasil são comercializados aqui em Olambra. Te dá um orgulho saber que sua família trouxe? Não, isso é um orgulho também, uma grande satisfação, é uma contribuição nossa para o Brasil também, né? Para o nosso bem-estar, mas também para o Brasil. E trazer tudo esse beleza que está nessa festa também faz muito bem para nós. Bom, e o Pitt anda todo paramentado. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa essas vestes. Muito bem. Essas roupas que eu estou usando são baseadas numa vilarejo de pescadores chamada Volendam. Esse vermelho já é de domingo. Se fosse durante a semana, era tudo preto, né? E o sapato? Na verdade, um tamanco de madeira, né? O sapato do povo. Protege bem o pé contra o frio, umidade. O gado pode pisar em cima, né? Não tem problema, não. Se pisa assim, não estoura, não, né? Ele é de madeira realmente mesmo. Por causa da umidade, né? Desculpa, é isso mesmo. É isso mesmo, protege bem o pé. A Holanda... pouco duro para andar, mas ok. Colocando meias, dá para ir. Quem também usa roupas típicas é Thaís. Ela leva os turistas para um tour na cidade. No ginásio da cidade, onde fica numa rua coberta, em alguns anos acontece um evento que se chama Zeskamp, que é uma competição de colônias holandesas. Então a gente tem 6 colônias espalhadas aqui pelo Brasil. E essas colônias, todos os anos, elas se encontram. E essa competição, eles fazem jogos, né, típicos holandeses, enfim, que eles estão acostumados a fazer entre eles, né, são jogos típicos. Tudo aqui em Olambra é meramente ilustrativo, assim como essa rua aqui, que hoje se tornou uma boulevard, se chama Boulevard Holandês, faz pouco tempo, né? E essa rua é conhecida por ter os principais restaurantes típicos holandeses aqui na cidade, que é a Martin Holandesa e a Casa Bela, e também pelo tipo de arquitetura que também está presente aqui na rua. E não poderia faltar uma visita às plantações. O Brasil tem hoje pouco mais de 8.000 produtores de flores em quase 15 mil hectares. Nesta fazenda, de um dos primeiros colonizadores de Olambra, 500 hectares com estufas e lindos e coloridos caminhos, todos muito perfumados. Em fazendas como esta, são cultivadas mais de 3.500 variedades de flores e plantas ornamentais de cerca de 350 espécies diferentes. As plantas precisam de água e iluminação. Em uma fazenda como esta, além do sistema de irrigação, que é aéreo e também debaixo da terra, tem esse sistema aqui de eletricidade. É que à noite são colocadas lâmpadas para que as flores entendam que ainda é dia e continuem crescendo. Chegamos em um dia de colheita. Debaixo do sol forte, os trabalhadores arrancam os ramos, limpam as folhagens e fazem o acabamento para a venda. As flores saem do campo já embaladas para distribuição e venda. O Brasil tem 60 centrais de atacado de flores, 650 empresas atacadistas e quase 20.000 pontos de venda no varejo. E as novidades no setor são apresentadas anualmente nas mais de 30 feiras e exposições em todo o país. A feira mais importante do Brasil é a Expo Flora, que acontece em Olambra e está na 35ª edição. Com pouco mais de 12.000 habitantes, Olambra é o maior centro de cultivo e comercialização de flores e plantas ornamentais do país e responsável por 50% das vendas do setor. A Expo Flora ela acontece numa época em que é considerado baixa temporada. Ao longo dos anos ela foi se consolidando como evento e hoje, num raio de 80 quilômetros no entorno de Olambra, nós estimamos que o faturamento da área de turismo e todo o trade gira em torno de 20 a 24 milhões de reais
devido à existência da Expoflora. Uma vitrine para o produtor, para que ele possa sentir de perto como vai ser um lançamento de uma nova variedade, por exemplo, que ele em escala comercial. Ele consegue aferir, através do resultado de muitos lugares que nós recebemos visitantes, ele consegue ter uma noção de como vai ser o comportamento da venda desse produto quando ele fizer isso em escala comercial em todo o território nacional. Além do que, a Expoflora dita as tendências de modas da primavera-verão, no que vai vir por aí, nas floriculturas, nos casamentos, nas festas, tudo relacionado a flores. Quando se fala em tendência para flores, se fala de espécies que ainda não foram produzidas para o mercado ou daquelas flores que receberam melhoramento, como este antúrio, que tem o dobro do tamanho da flor original. E o criador de todos esses arranjos é o especialista em flores, Jan Willen, holandês, aqui no Brasil, e montando assim arranjos tão lindos, colocando também um pouquinho do Brasil. Eu adoro o Brasil, então os ambientes, cada um tem um tema, e aqui a gente está numa comunidade brasileira, bem florida, bem colorida. Antigamente as rosas de jardim tinham perfumes, né? Isso com o melhoramento, com a durabilidade, com o tamanho do botão, se perdeu um pouco, eles esqueceram isso. Então agora estão voltando para procurar perfumes para as rosas. Muitas rosas do campo em França, onde são feitos os perfumes, já são melhorados para os perfumes, só que eles não têm durabilidade, né? Então, quando ele começa a florir, ele já pega os botões para fazer o processamento para fazer os perfumes. Ivan explica que as novidades para as estações primavera e verão são as cores, tamanhos e a variedade. As rosas, que estamos tão acostumados, ganharam cores diferentes. Essas foram pintadas à mão, formando um arco-íris. Já estas têm um tom envelhecido. E agora a rosa é lilás. Essas novidades vão decorar muitas festas por aí. Primeiro, a gente usa para fazer esses arranjos um tipo de espuma floral. É uma espuma que se coloca na água, absorve de água, e naquela espuma a gente pode criar um arranjo. Então é muito legal para artistas florais de usar essa espuma para criar um arranjo diferenciado. Esse aqui é um arranjo cascata, ele é formado de vários andares. Então aqui tem vários andares de espuma floral e um arranjo multicolorido. Então coloco a espuma floral, depois eu uso folhagens, já para dar um fundo, e depois vem as flores e, óbvio, a combinação das cores. O que as flores trazem para o ambiente? Eu acho que é um equilíbrio, uma felicidade, amor. Todas as emoções se transmitem através de flores. Aqui é difícil ver gente triste. O pessoal passa pela exposição e sai feliz. Nossa, que gostoso, que maravilha. Então, flores mexem muito com as pessoas. Imagina se usa isso em casa. Escritórios foi provado que usando plantas verdes, o ar é melhor. A dedicação a trabalho é melhor, se cansa menos rápido, então tem muito por trás das plantas. E as flores podem ser colocadas em qualquer lugar, é o que mostra este espaço na Expoflora. Dos espelhos na academia, flores para tirar o olhar de si próprio para a natureza. O amarelo e o laranja estimulam, enquanto o lilás traz calma ao espaço zen. No ateliê, as artes ganham vida. Até no banheiro elas ficam bem.
o que é mais importante é a escolha certa. Então a gente tem que analisar onde a gente vai colocar essa planta para a gente daí poder partir para a espécie que a gente quer. Então a gente tem espécies com flores e apenas com folhagem que se adaptam a qualquer ambiente. Então é importante a gente analisar onde você quer colocar essa planta. Então se eu quero colocar essa planta neste ambiente, eu tenho que ver qual é a luminosidade que vem nesse ambiente, qual é o tempo que eu tenho de disposição para poder ficar colocando água ou dando uma manutenção para essa planta. Então, a gente observando esses itens, a gente consegue comprar uma planta que se adeque especificamente para aquilo. Então, fica bem fácil a gente dar manutenção e essa planta sobreviver por bastante tempo com essa escolha adequada. Mas, normalmente, as flores de corte não duram muito. Bom, não duravam. Essas plantas de corte, elas dão um pouquinho mais de manutenção para a gente do que as plantas que estão plantadas num vaso. Mas é só a gente estando disposto a ter alguns cuidados com ela, elas duram também bastante tempo com a gente. A gente, em primeiro lugar, precisa sempre colocar ela num recipiente que está limpo e com água filtrada, tá? Quanto menos produtos a gente colocar, é melhor para a planta poder se alimentar. Todo dia é importante a gente fazer a troca dessa água e todo dia que a gente for trocar água, é importante a gente cortar a basezinha da haste dela. Então a gente tira aquela pontinha da haste dela, ela já consegue tomar bastante água tranquilamente. Então, trocar a água todo dia e cortar um dedinho da haste, já fica tudo resolvido. Bom, e a Karina deu, assim, uma dica, um segredinho das plantas dela que duram bastante tempo em casa. Gelo, é isso? Isso mesmo. A gente colocar na planta, quando a gente vai montar o vaso, a gente colocar umas pedrinhas de gelo ou uma água gelada, fazem a planta durar muito mais. Então pode tentar em casa que vai dar certo. Para molhar a orquídea, eu coloco um cubinho de gelo no vaso da orquídea e aí esse cubinho de gelo vai derretendo e a quantidade suficiente para hidratar essa orquídea por uma semana. Um sonho para quem gosta de cozinhar é ter sempre à mão produtos fresquinhos. Bom, esse espaço aqui é uma cozinha com uma horta, criação da Fernanda Quelhas. Eu queria que você explicasse para a gente como fazer, então, uma horta na pia. Então, tudo é possível, tá? Desde que você tenha uma boa iluminação, né? E rega, né? Porque sem a rega, sem a água, as plantas realmente não vão. E sem a luz também. Então, além de você poder colocar num lugar próximo da pia, se você não tiver essa condição nesse lugar, você pode usar um outro lugar dentro da cozinha, desde que tenha uma janela, uma boa iluminação para que as plantas vão em frente. A rega é complicada? Não, você pode fazer uma irrigação e o que eu faria se fosse na minha casa seria colocar um timer para que você não tenha que lembrar todos os dias de fazer essa rega, porque é isso que vai colocar as plantinhas para frente. Okay. E algo assim bem mais saudável. Sim, você tem ali na hora, né, e aquilo que você precisa. Então você tem hortelã variegata, você tem o manjericão, tomilho, o orégano. Então são várias coisas que você pode estar usando fresquinhas, né? Se a pessoa não tiver um espaço como esse, dá para ela colocar em potinhos e, por exemplo, perto da janela, já que a iluminação é o principal? Dá também, só que ela tem que regar todos os dias, não pode esquecer. E falando em cozinha, uma curiosidade. Aqui na mesa a gente tem os doces tipicamente holandeses. Me fala um pouquinho deles. Então, hoje a gente trouxe aqui o poffertjes, que é um clássico da gastronomia holandesa. É uma massa muito semelhante à da panqueca, porém ela é um pouco mais alta e cremosa por dentro. E que faz parte do cotidiano dos holandeses, né? Se fosse nosso pãozinho francês aqui? É talvez até mais versátil do que um pão francês. Na Holanda ele é consumido no café da manhã, no meio da manhã, de sobremesa, no meio da tarde, durante a noite, enfim, a qualquer momento ele pode ser consumido. E aqui ele ganhou frutas, ganhou uma outra roupagem, mas na verdade é sempre com açúcar de confeiteiro e manteiga. O mais tradicional é só o poffertjes, que é a massa, com manteiga e açúcar. Esse é o clássico. E aí depois existem várias possibilidades, né? Aí depende do gosto da pessoa. A gente trouxe aqui uma opção com morango chantilly, mas pode ser com açúcar e canela, com sorvete,
de qualquer forma, é muito gostoso, simples e gostoso, né? Que eu acho que é o melhor de tudo. Bom, gente, eu não quero tirar a credibilidade do Pablo, mas eu preciso experimentar, porque ele falou que é uma delícia. Vou ver. Como que come, então? Tem que quebrar? Como que é? Me ensina. O Poffertjes tem que fazer aquela lambança mesmo, né? O chantilly, o morango e um Poffertjes de uma vez só para dentro da boca é o melhor jeito de comer. Não é talvez o mais elegante, mas é a melhor forma de comer. Então vamos lá. E depois de conhecer a cidade das flores, a história, cultura, gastronomia, chega a hora da tão esperada chuva de pétalas, típica da Expo Flora. Deixe-se levar pela emoção. Diz a lenda que quem pegar uma pétala no ar terá os pedidos realizados. Pegaram muitas pétalas? Muitas. Minha mão tá cheia de pétala aqui. Dá para contar algum desejo que você pensou? Não, segredo. Eles vão se realizar. Com certeza, olha aqui. Com certeza vão. Muito lindo, fiquei emocionada aqui. Então quer dizer, pedidos realizados? Ah, com certeza, todos os que eu fiz. Foi emocionante? Foi emocionante. A primeira vez que eu venho aqui, fiquei apaixonada, muito bonito. Que tem bastante coisa para fazer, a gente gosta da caminhada, é bem arborizado. O pessoal é bem simpático, a gente adora a parte do lago, tem um deck, sempre tem música ambiente ali no deck, tem os gansos, então é um lugar bem gostoso para caminhar de domingo de manhã. Que são raríssimos lugares que eu vejo ônibus de graça para andar de Olambra a Olambra, sabe, todinha. Ah, aqui o ônibus é gratuito? É, o ônibus é gratuito, então você roda a cidade inteira andando com ônibus de graça. O Assembleia Repórter termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau.